E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Rapaz, se tiver a trombeta soando agora, eu falei, já estou pronto. Você vê, a gente está rindo, mas a gente tem que estar preparado para todo momento, né? E disse-me: Filho do homem, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e você diz: Amém. Querido, posicionar-se é de fato tomar uma atitude em fala, em decisões, consigo, com o próximo, em meio a assuntos, posicionamentos pessoais, posicionamentos diante de Deus, posicionamentos que nos faz ou nos fará melhor diante de Deus e dos homens. Posicionamento aonde o nosso caráter apareça, aonde não sejamos levados por ventos de doutrina, posicionamentos que nos fazem de fato mostrar a nossa personalidade em qualquer que seja o ambiente, em qualquer que seja o meio em que estivermos. Nosso posicionamento deve sempre aparecer, não sermos mal educados, mas não deixarmos também nos abater diante de quem quer que seja. Repita comigo: posicionamento. O texto que eu acabei de ler, Deus está levantando agora o profeta Ezequiel para um posicionamento diante de uma nação que de fato o abandonou quando estava em Jerusalém. O povo agora estava sofrendo as consequências do seu pecado. Embora Deus não queria matar aquele povo, porque se quisesse matar, mataria em Jerusalém e não permitiria que eles fossem levados cativos para a Babilônia por intermédio de Nabucodonosor. Deus queria corrigi-los, Deus queria tratá-los, mas agora, para que esse tratamento pudesse ocorrer, Deus agora tinha preparado um profeta que estava de fato cativo também, mas não por pecado, não porque tinha cometido pecado diante de Deus, mas porque Deus estava agora se utilizando deste homem para usá-lo no momento oportuno. Ezequiel, que é filho de um sacerdote chamado Buzi, chega na Babilônia com 25 anos e com 30 anos Deus vai chamar ele. Olha para cá. A nação de fato parece que estava se acomodando a viver na Babilônia, embora cativos. É como eu já preguei em algumas mensagens que Deus me deu. Nabucodonosor, por ser um rei temperamental,
ele permitia que os judeus, embora sendo um povo cativo, trabalhava dentro da Babilônia. Por quê? Isso fazia com que a economia do país aquecesse a mão de obra dos judeus. Mas Deus levou aquele povo lá não para viver na Babilônia, mas para ser tratado por ele por um período. Olha, vai cá. É dentro desse contexto, quando ele está com 30 anos, que Deus agora vai levantar o profeta Ezequiel e vai transformar ele num profeta. Olha isso aqui, pega só se você quiser. As pessoas te julgam muito com quem você está, no ambiente que você se encontra, porque elas te avalizam não pelo seu caráter, elas te avalizam com quem você anda e aonde você está, porque para elas é mais importante o lugar que você está, com as pessoas que você está, do que aquilo que você está fazendo propriamente. Não avalizam seu caráter. Ezequiel está junto com os cativos e está na Babilônia. O lugar era o mesmo, estava junto com um povo que pecou, mas ele não havia transgredido diante de Deus, embora como ser humano e como homem ele peca, mas não pecou ao ponto de abandonar Deus como fez a nação. Agora olha para cá. O povo de Israel foi levado para a Babilônia para ser tratado. Ezequiel foi levado para a Babilônia para ser usado. Você vai ver que no mesmo lugar que Deus trata, Deus usa. Aí olha para cá. Tem mais de 100 mil judeus ali dentro. E Deus vai levantar um homem para usá-lo de maneira extraordinária dentro daquele cativeiro. Deus vai chamar ele próximo do rio Quebar. Ele vai ter uma visão extraordinária de quem é Deus. E o Senhor vai falar para Ezequiel, sabe o que? Filho do homem, põe-te de pé, porque falarei contigo. Olha para cá, pôr-se de pé é posicionamento. A palavra pôr-se de pé significa disponibilidade para ir, disponibilidade para mim, é posicionamento. Olha para cá. E diante de qual circunstância Deus quer que Ezequiel se posicione? Como representante dele, como um profeta que tem autonomia para falar para um povo. Agora pega para ver se tu já começa a dar glória. O homem que vai falar para o povo está no mesmo meio de que eles. Mas por que Deus levanta esse homem que está no mesmo meio e a nação ainda assim vai ouvi-lo? Porque Ezequiel está convivendo no meio, mas não faz o que eles fazem. Porque Deus não vai levantar um homem que não tem autonomia para falar. Deus não vai levantar um profeta que não tem caráter para poder falar. Olha para cá, porque o povo, eu vou falar, o povo já está convivendo com Ezequiel 5 anos. Porque tem gente que anda com você, tem gente que está junto contigo que fica te avalizando. Porque na hora que você for falar alguma coisa para ela, ela vai dizer: pô, você não tem como me repreender porque você faz a mesma coisa. Você não tem como me chamar a atenção porque você é mais um do mesmo. Mas Ezequiel está dentro da Babilônia, mas está resguardado. Deus levanta Ezequiel e diz: levanta-te e põe-te de pé. Olha para mim para ver se tu dá glória. Quando Ezequiel ouviu a voz de Deus, e Deus disse para ele: levanta-te e põe de pé, e dentro do coração dele ele disse: estou disponível para ti. O texto diz assim: então o Espírito do Senhor entrou em mim. Eita glória! É impossível um homem que se posiciona diante de Deus,
É impossível um homem que ouve a voz de Deus ser vazio. É impossível alguém que Deus fala com ele e ele abre a boca e diz: eis-me aqui. É impossível ele continuar da mesma maneira, porque o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel, e Ezequiel foi cheio do Espírito Santo. Eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Olha para cá, existem pessoas que vão ser cheias no templo. Existem pessoas que vão receber poder no templo. Existem pessoas que serão cheias do Espírito Santo no cenáculo. Existem pessoas que serão cheias numa festa, aonde nesta festa Deus é que é celebrado, Deus é que é adorado. Mas Ezequiel está no lugar aonde o Deus de Nabucodonosor, oh glória, é que está sendo glorificado. Olha para cá, aonde a idolatria ela é latente na Babilônia. Olha para mim, Ezequiel está no país idólatra. A hora que Deus vai falar com ele, ele não está na sinagoga. A hora que Deus vai falar com Ezequiel, ele não está no templo, ele está no rio Quebar. Ele está no meio de gente corrupta, ele está no meio de gente desobediente, ele está no meio de gente idólatra. Mas quando há um homem justo, quando há um homem que se separa, quando há um homem que se posiciona, não tem lugar para Deus falar com ele. Deus vai lá e vai falar com esse homem. Sabe o que é que vai deixar muita gente encucado? Porque Deus não levanta Ezequiel em Israel. Deus levanta Ezequiel na Babilônia, no país a qual ele não nasceu. Deus levanta ele no meio do caos, de um caos moral, de um caos ético, espiritual. Olha para cá, Deus fala para Ezequiel: põe-te de pé, porque tu vai pregar para um povo rebelde, tu vai pregar para uma casa rebelde, tu vai pregar para um povo que me abandonou. Eu vou falar, você vai confrontar os falsos profetas que estão aí dentro. Eita glória, eu vou falar da glória só se tu pegar. Qual é a mensagem que os falsos profetas pregavam para Ezequiel? Para o povo, Ezequiel, Israel, a mensagem que Jeremias entregou, falando que o cativeiro vai durar 70 anos, isso é mentira. O cativeiro vai demorar pouco tempo, porque Deus não vai deixar vocês aqui por muito tempo. O Senhor está mandando eu trazer essa palavra de conforto. Aí Deus levanta Ezequiel e fala para eles que a mensagem que eu falei na boca do Jeremias vai se cumprir. Eles vão ficar aí no tempo que eu determinei. Olha para cá, Ezequiel estava para se posicionar contra os falsos profetas, contra as falsas palavras proféticas. Olha para mim, uma coisa é a profecia, outra coisa é a palavra profética. A palavra profética estava sendo liberada. Vocês vão sair daqui rapidamente. E Deus levantou o profeta Jeremias para dizer: serão 70 anos dentro do cativeiro, porque agora vocês serão amassados, agora vocês serão como barro na minha mão. Eu vou trabalhar em vocês. Enquanto eu ver que vocês não estão prontos, eu vou amassá-los. Eu vou trabalhar com vocês. Eita, olha para cá.
Isso é posicionamento. Deus fez Ezequiel se levantar dentro da Babilônia para se posicionar contra uma casa rebelde, se posicionar contra um povo que tinha abandonado a Deus e a sua santidade. É dentro desse contexto que Deus vai levantar o profeta Ezequiel. Agora olha para cá. Sabe como Deus levanta ele? Cheio do Espírito Santo. Só o retorno. Cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Deus vai levantar o Ezequiel cheio do Espírito Santo para pregar. Eita glória. Fala para o teu irmão assim: primeira coisa que Ezequiel guardou na Babilônia, testemunho de servo. Sabe o que é que me preocupa? É ver crentes julgando outros crentes, quando eles estão em ambientes que não é o que eles estão acostumados a verem. Se estar ali vai se corromper, se foi para lá vai perder a unção. Me perdoe, mas eu vou falar. Alguém que sai de um ambiente cristão e vive no meio de um ambiente ímpio, e ele perde o caráter por estar no meio desse ambiente, eu só chego à única conclusão: ele não perdeu o caráter porque estava lá, ele perdeu o caráter porque de fato ele nunca teve, por isso ele nunca perdeu. Todas as pessoas, olha para cá, que oscilam por causa do lugar que está, ela nunca teve o que ela dizia ter. Ela era uma hipócrita, ela era uma pessoa dissimulada. Ela dizia ser crente, mas nunca foi. Dizia ser santa, mas nunca foi. Dizia ser justo, mas nunca foi. Eu vou falar eu vou falar. Eita glória. Ezequiel não abria a boca na Babilônia, lá em Jerusalém dizia sou santo. Ele não abriu a boca lá em Jerusalém e disse sou crente. Ele simplesmente chegou na Babilônia sem dizer nada e foi. Não prometeu nada, mas entregou tudo. Ó glória. Porque quem é santo não precisa abrir a boca e dizer que é. Quem é justo não precisa abrir a boca e dizer que é. Quem é crente não precisa abrir a boca e dizer que é. Ele simplesmente, ele é. Melhor o som aqui. Olha para mim. Abre um pouquinho do médio e do agudo. Você já viu luz abrindo a boca dizendo sou luz? Luz não precisa dizer sou luz. Aonde tem luz todo mundo sabe que ela chegou. Eita glória. Jesus falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quem é luz, aonde chega alguém diz: moço, você é diferente, sua fala é diferente, seu jeito de agir é diferente, sua maneira de se proceder é diferente. Quem é você? Você é crente, né? Luz aonde chega não precisa dizer, alguém identifica quem ele é. Abre essa boca para dar glória para... Às vezes eu estou chegando em ambiente que alguém fala assim:
maneira o palavrão aí. O cara que está do lado fala, por quê? Você não está vendo quem chegou? Respeita o homem de Deus aí. Homem de Deus não precisa pedir respeito. A sua vida já causa respeito. Eita glória! Oh glória! Pega na mão do teu irmão e fala, guarda a tua posição. Guarde teu testemunho. Guarde diante do teu marido. Guarde diante dos teus filhos. Guarde diante da tua família. Guarde diante da tua igreja. Guarde diante da tua rua. Diante dos teus vizinhos. Porque é a hora que Deus chamar você, João, Maria, Felipe, André, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Eu estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca para dar glória, ou vai ficar de boca fechada me olhando, rapaz? Eu sinto Deus, eu sinto a presença de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o momento é igual ou pior do que o que Ezequiel estava vivendo na Babilônia. Diga: se guarde, se proteja moralmente, no caráter, no testemunho, porque a qualquer momento Deus vai dizer: ô Marta, ô Marcelo, ô Glória, ô Natanael, ô Paulo, ô Glória, ô Jonathan, ô Glória, ô Felipe, ô Bianca, ô Valéria, põe-te de pé, porque eu estou falando contigo. Rapaz, eu vou voar aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu vim debaixo da graça do grandão da Galileia pregar na vigília do Apocalipse hoje. Cadê você, profeta? Cadê você, varoa? Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Na mão da pessoa que está no seu lado, diga assim: Deus vai te levantar no meio desse emaranhado de gente corrupta, sem vergonha. Ainda tem luz aí no meio, ainda tem justo aí no meio, ainda tem crente de verdade aí no meio, ainda tem lamparina acesa aí no meio, ainda tem, ainda tem, ainda tem. Primeiro, Ezequiel se preservou. Segundo, Ezequiel aguardou a voz de Deus. Porque todo processo que você passa, em que você se avaliza, você se pergunta: por que estou aqui? Não estou no erro, não estou no pecado. Porque Deus me trouxe para cá. Olha para mim. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo foi quem? Foi quem? Quem é que fala alto? Quem levou? Uma pergunta: o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, sim ou não? Quem venceu? Quem venceu?
Quem tentou? Quem levou? Quem venceu? Vamos lá, quem levou? O Espírito Santo. Quem tentou? Quem venceu? Eu falei assim: Espírito Santo, por que tu levou Jesus para o deserto e ele venceu? Ele falou: grita lá na vigília do Apocalipse: jamais levarei o homem para um lugar sem que eu saiba que ele sairá vencedor de lá. Vencedor de lá. Eu vou falar, eu estou entupido aqui hoje. Pega na mão do teu irmão e fala assim: a mesma mão que te leva é a mesma mão que te sustenta e te trará de lá. Oh glória! Vai morrer lá, vai não. Vai morrer no vale, vai não. Vão espalhar fofoca na internet. Tá no vale, olha lá. Tá no meio de um monte de morto, tá no vale. Aí Deus mandou eu falar. É verdade, o Ezequiel tá no vale, tá no mesmo ambiente do morto, mas com uma condição: os que estão mortos estão caídos e o que está vivo está de pé. Um dá para receber vida e o outro dá para profetizar a vida. Sabe o que é que vai deixar muita gente de boca aberta? É porque vão te ver em ambientes que acha que você vai perder a unção porque estava lá. Me perdoa. Esse evangelho meia boca que estão te ensinando a viver, aonde luz tem que andar com luz. O que adianta um monte de luz brilhando junto? Luz tem que brilhar nas trevas. Uma coisa é eu desejar assentar-se na roda dos escarnecedores, e outra coisa é Deus me colocar no meio deles para pregar. Se você for no Rio de Janeiro, filho, você vai me ver muitas vezes na favela, que eu não posto, quase não posto, mas você vai ver eu no meio dos traficantes. Vila Aliança, né? A última vez que eu cheguei lá, tinha pelo menos uns 70 homens de fuzil. Todos abaixaram o fuzil e disse: deixa o fuzil de lado, o pastor vai orar por nós. Só que eu mandei para eles: a munição do pente do fuzil acaba, mas a que eu tô na mão, quanto mais eu der, mais ela tira. Oh glória! E eu mandei na cara deles: a diferença do fuzil para essa aqui é que o fuzil atira para matar, essa aí aqui atira para tornar a viver. Oh glória! Oh glória! Eu vou falar, hein? Estou todo arrepiado. Satanás que se prepara, porque Jeová na vigília do Apocalipse vai levantar os atiradores de elite. Oh glória! Vai atingir o coração em cheio do pecador. Vai morrer o prostituto, vai morrer o fofoqueiro, vai morrer o sem vergonha, e vai levantar o homem cheio do Espírito Santo. A velha natureza morre e uma nova natureza ressuscita em nome de Jesus o Nazareno.
Ela está com medo que eu caia ali dentro. Satanás está olhando o contexto. Olha para mim. Deus não avisou para ninguém que levantaria Ezequiel. Pega. Porque uma coisa é o diabo ter uma noção. Assim diz o Senhor: daqui a um tempo te levantarei. Tu serás o instrumento a guiar por muitas nações. Satanás fica assim, ó. Quando ele está crescendo. Mas com Ezequiel Deus não falou nada. Daqui a pouco vem um grandão da Galileia do nada e diz: fique de pé. Você está achando que só tem Trovão, Jonatas, Renan, Marco Feliciano? Você está pensando que só tem essa tropa? Quando o diabo achar que só tem a gente, Deus vai chegar à vigília do Apocalipse e gritar: levanta-te e põe de pé. Eita glória! Estou todo arrepiado. Vou falar na direção do Espírito Santo. Pega na mão da pessoa que está no seu lado e diga assim: hoje, na vigília do Apocalipse, Satanás vai coçar a cabeça, porque Deus vai levantar aqui hoje elemento surpresa. Os elementos surpresa vai sair dessa vigília cheia da glória do Espírito Santo. Quem é que está sentindo a presença de Deus aqui? Quem é que pode abrir a boca para dar glória para Jesus aí? Abre essa boca para dar glória, profeta. Abre essa boca para dar glória, varoa. Eu sinto a graça, eu sinto a graça, eu sinto a graça dele. Vou falar, hein? Pega para ver se tu dá glória. Ezequiel, levanta-se. Estou te enchendo. E aí, Jeová? Estou de pé. Estou cheio. E agora, qual é a mensagem? Prega para quem me serve. Prega para quem me conhece, mas não vive. Prega para quem me abandonou. Deus levanta Ezequiel para pregar para a gente do meio. Porque Deus precisa também levantar homens que as suas mensagens confronte a igreja. Confronte seu próprio povo. Porque evangelho nunca será afronta, mas evangelho será confronto. Chega desses profetinhas que ficam, ó, massageando o ego de igreja. Deus precisa levantar homens que confronte, cheio do Espírito Santo. Eu vou falar, não é subir no altar cheio de si, não. É subir no altar cheio de Deus, para pregar o que Deus mandou. Olha para mim. Posso falar com propriedade porque já prego 28 de crente. Com 3 anos eu preguei, com 3 anos de crente eu preguei no meu primeiro congresso. E eu era membro. Preguei com uma carta do pastor, que era na época presbítero Jonas Baraquios, que disse: eu não vou poder ir, vai no meu lugar. Com 3 anos de evangelho, eu já estava dentro do seminário, já tinha terminado o meu básico em teologia. Olha para mim. 2014 o Brasil me conhece. 2013 eu já tinha pregado nos Gideões. Mas 2014 o Brasil me conheceu através da mensagem do pode e não pode. Olha para cá.
Você sabe por que Deus tem me sustentado desde 2014 até hoje? Já são 11 anos que Deus me sustenta, sendo levantado para a nação. Olha para mim, nunca subi no púlpito para fazer agenda, nunca preguei para fazer agenda, sempre procurei pregar o que Deus manda. Você sabe por que desde quando eu não era conhecido, não falo isso por orgulho, falo debaixo do sangue de Jesus, nunca fiz, e se Deus continuar me dando graça, nunca farei. Nunca, nem quando eu era, nem quando ninguém me conhecia, nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Por uma razão: quando você se convida, você não pode falar o que quer, mas o que mandam. Agora, quando te convidam, eles estão dizendo: eu quero você do jeito que você é. Prega da maneira que você prega. Alguém falou para mim: para de pregar desse jeito que a porta vai fechar. Nem ela e nem o outro rapaz dá conta de atender nossas agendas. Eu já cheguei ao ponto de receber mais de 300 convites ao dia. Dela chegar ao ponto de dizer: eu não estou aguentando mais, eu preciso desligar o telefone porque minha cabeça está doendo. Quando Deus te levanta, Ele também te dá as ferramentas. Nunca negociei a chamada. Não importa onde esteja, vou pregar o Evangelho. O Evangelho está tão mudado que eu vou pregar em determinado lugar e as pessoas falam assim: não acredito que o senhor pregou ali. Porque para elas é mais importante aonde eu estou do que o que eu prego. Deus te levantou para tu entregar o que Ele manda. Se Deus não te usar para pregar no templo, Deus te usa para pregar na Babilônia. Eita glória, fala na Babilônia. Olha para mim, Deus levantou Ezequiel para pregar para o seu próprio povo. Diga: seu próprio povo. Agora olha para mim, enquanto Deus levanta Ezequiel para pregar para Israel, aí vem Deus no capítulo 1 do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque o pecado desta cidade já subiu a minhas narinas. Jonas, levanta! Para quê? Para pregar para a igreja? Não! Vai lá e prega para o ímpio, que se eles não se arrepender, eles serão ajuizados. Olha para mim, Deus levanta um profeta para pregar para Israel e levanta outro profeta para pregar para o ímpio. Levanta-se, se posiciona para pregar para os ímpios. E qual é a mensagem? Entre dentro de Nínive e diga para os ninivitas que se eles não se arrependerem no espaço de 40 dias, eu vou subverter Nínive e ninguém escapará do meu juízo. Olha para mim, eu vou falar. Aí vem Jonas e disse: não vou. Não vai por quê? Como é que você manda pregar para um povo que arranca vísceras?
dos seus exilados, dos seus prisioneiros, que vão torturando pessoas vivas até acabar com seu fôlego de vida. Um povo que não merece ouvir a tua palavra, não merece ter a chance de se arrepender. Ei, tem um tipo de crente igualzinho Jonas. Eles são os parâmetros do céu. É eles que diz quem sobe e quem fica. Se tiver com a saia até aqui, sobe. Se tiver com a saia mais para cima, fica. Se tiver com o cabelo comprido, sobe. Se tiver com o cabelo curtinho, fica. Ei. Olha para mim. Tem coisas que eu nem me meto mais na palavra, porque não dá para compreender muita loucura do Evangelho, nem a mente de Deus. O homem que se arrependeu e estava com Cristo e entrou no paraíso, sabe como é que ele estava na cruz? Trovão, mas o filme mostra uma tanguinha. Jesus estava de sunga. A crucificação bíblica não existia nenhuma vestimenta. Todos eram crucificados nus. O homem que olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, estava nu. Aprenda. Mas por que Jesus salvou um homem nu? Porque o arrependimento veste o pecador. Ei, tem gente que está igualzinho Jonas, quer escolher público, quer escolher igreja, quer escolher povo para pregar. Aí, ó, já prego desde antes de a pessoa me conhecer, eu já prego há muitos anos. Mas eu duvido alguém ouvir da boca da minha esposa, quando for fazer agenda, quantos membros tem na tua igreja? Qual é o tamanho da tua igreja? Quem me conhece sabe que prego do mesmo jeito, se for para 30 mil ou para 30 pessoas, é da mesma forma. Alguém falou para mim: não posta foto pregando em igreja pequena que vai queimar teu ministério. Eu falei: opa, o que queima ministério não é igreja pequena, é sair com uma mulher que não é sua, é sair com um homem que não é seu, é acabar de pregar, ó, é acabar de pregar, ir lá pro cantinho do restaurante e falar: me dá uma Heineken. É isso aí que queima ministério, filho. É sair daqui do estado e ir para outro estado onde ninguém te conhece, botar o bonezinho na cabeça, o tênisinho no pé e entrar lá no pagode. É isso aí que queima. Agora, fazer a vontade de Deus aonde quer que seja, isso aí glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Ali, ó, o maior parâmetro do meu ministério está ali, ó. Olha quem está me assistindo pregar. Porque minha igreja não começa aqui. Olha minha igreja onde começa. Eu vou falar, hein? Eu vou falar, Jesus. Sabe aonde Deus quer levar o Jonas? Deus quer colocar o Jonas num lugar, no meio de gente que não tem nada a ver com a sua fé. Porque tem gente que Deus vai falar: prega para as prostitutas, prega para os cracudos, prega para os traficantes, prega para os ciganos, vai lá no meio da macumba e prega para eles também.
Prega para os mãozinhos de soro. Prega, prega. Vai lá e prega. Deus vai colocar você no meio de gente que alguém vai olhar para você e vai dizer: para que isso? Não precisa estar ali, olha para cá. Eu vou falar. Você sabe por que eu não vou para a rede social discutir ministério? Quando alguém me bate, eu sigo o exemplo de Moisés. Quando Arão e Miriam falou assim: observe Moisés. Quando o povo falou: nos tirasse do Egito para morrer de fome, Moisés foi até a Deus e falou: Senhor, esse povo está me questionando, foi tu que me deu ele. Quando era o povo que falava com Moisés acerca daquele momento que o povo estava atravessando no deserto, Moisés ia até a Deus e questionava. Mas quando Arão e Miriam falaram: vem cá, Deus só fala com você, não tem mais outro profeta para Deus falar, não tem mais ninguém aqui para Deus falar, eu só profetiza, o Arão é sacerdote e Deus não fala com a gente, só fala com você. Moisés ficou caladinho e não falou nada. Eu perguntei assim: Deus, por que Moisés não discutiu com Arão e Miriam quando questionaram o ministério dele? Deus falou comigo: ministério não se discute, deixa que eu venha e justifique. Oh glória, oh glória, cala a boca, não vá para a rede social bater boca. Olha para o teu irmão e diga assim: qualquer um pode questionar seu nome, sua mensagem, mas vão ter que engolir, porque não pode questionar teus frutos, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Oh glória! Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone. Oh Deus, mas eles são perigosos. Mais perigoso sou eu, Jonas. Perigoso é eu do seu lado, entrando contigo em Nínive. Vai, Jonas! Mas eu vou voar aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. O homem que está mandando você ir, o Deus que está mandando você ir, está dizendo: vai, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que for. Ei, olha para mim. Dá aquele grau aqui de novo no microfone. Jonas foi até o porto de Jope, comprou passagem, entrou dentro do navio e fugiu até o porto de Jope e fugiu para Tarsis, na Espanha. No meio do mar, dentro do navio, o grandão da Galileia veio. Porque vou falar. Tempestade que se levanta, Jesus acalma. Mas tempestade que ele levanta, não tem diabo no inferno que pare. Quando ele levantou a tempestade, ao vento, as ondas, daqui a pouco o navio não conseguia sair do lugar. Ei, olha para mim. Trovão, porque Deus não deixou Jonas para lá e foi atrás de outro, levantou outro? Porque se é uma coisa que Deus não faz, é bater em cabeça errada, bater em porta errada. Deus não separa homens errados e mulheres erradas. Olha para mim. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone. Jonas, ele já era profeta, ele só não tinha a mensagem e o lugar. Deus entregou a mensagem e entregou o lugar, Nínive. Diga que se eles não se arrepender, eu vou subverter a cidade, a mensagem. Olha para mim. Tem gente que está na vigília do Apocalipse que já tem ministério, mas precisa aguardar o tempo que Deus vai te entregar a mensagem e o lugar como direção.
Ele fugiu, diga, fugiu. Olha para mim, Deus foi atrás dele. Eu já saí atrás de pessoas e não achei. Mas Deus, quando foi atrás de Jonas, Deus não volta de mão vazia. Deus levantou a tempestade e parou o barco. Jogaram seus pertences no mar os marinheiros. E o capitão abriu a boca e disse: vem cá, só tem um hebreu aqui dormindo. Desceu até o porão e disse: quem é você e qual é a sua ocupação e quem tu serve? Ele disse: eu sou profeta e também sou hebreu e sirvo o Deus que está causando essa tempestade aí. Ele falou: quer acabar com o problema? Eu sei quem vem atrás de mim. Ué, eu sei quem vem atrás de mim. Me jogue no mar e a tempestade acalma. Olha para o trovão. Tem um monte de gente que fala assim: aquela baleia foi juízo. Aí alguém fala assim: não foi baleia, trovão, foi um grande peixe. Olha para mim, irmão. Eu fico impressionado com os crentes que falam assim: não, mas a ciência diz que a garganta da baleia não tem abertura suficiente para passar um homem. Ok, então eu vou ter que descrer, porque a ciência diz também que uma mulher que depois que para de menstruar, ela não pode mais gerar. E uma mulher com 65 anos chamada Sara, Deus vai prometer um filho para ela quando ela não podia mais gerar. E vai dar um filho para ela já com quase seus 90 anos. Olha para mim. Gerou ou não gerou? Olha para mim, quando Deus fez uma promessa para Abraão, Deus está dizendo: não posso só te dar um filho, eu vou mexer no seu estado fisiológico. Eu vou renovar você por dentro. Eu vou renovar o útero da tua mulher por dentro. Se Deus, olha para mim, se Deus quisesse utilizar de você por mais tempo, Deus te coloca novinho pelo lado de dentro. Olha para o trovão. Eu creio que foi a baleia. Olha para mim, aquela baleia não foi juízo. Porque se ele cai naquele mar, como jogaram ele, e não tivesse ninguém ali para socorrê-lo, ele morreria afogado. Deus falou: Uber, socorre o profeta aí. Ele está frio, deixa ele passar 3 dias aí aquecido. Ali Jonas se arrepende. Aí o texto diz assim: e no ventre do grande peixe o Senhor falou com o peixe: vai lá e vomita ele na beira do mar da Mesopotâmia. Eu não sei se animal pensa, mas animal ouve. O grande peixe ouviu a voz do grandão, engole, vomita, vai buscá-lo, vai passear com ele, bota ele lá no finalzinho, lá perto do mar, não deixa ele longe do mar, não, da beira não, bota lá na beira, e ele vai nadando. Olha para mim, Deus trouxe Jonas de volta, e ele foi pregar no meio dos ímpios, pregou o que Deus queria sem titubear. Olha para mim, ele pregou do jeito que Deus mandou. Do rei ao menor homem de Nínive, todos se arrependeram, e a salvação do Senhor entrou em Nínive. Olha para o teu irmão e diga assim: profeta não vai aonde quer, profeta vai aonde Deus manda. O pessoal pintou a África de um jeito para mim, foi tão assustador aquilo na minha mente, muita pobreza, muita feitiçaria, que eu fiquei dentro de mim assim: Jesus, me leva para qualquer lugar, só não me leva para a África. Aí veio um profeta e fala assim: Deus está mandando tu tirar o passaporte. Falei: agora? Ele falou: aguarde, porque você vai cruzar os oceanos, e assim diz o Senhor, tu vai à África. Eu falei:
Pode falar o que quiser dele, mas dá honra a quem tem. Sabe quem me entregou essa mensagem? Jorginho de Xerém. 6 meses depois, sabe onde eu estava? Na África. Eu já fui em 23 países. Sabe quantas vezes eu fui na África? 14 vezes. Já quase morri, peguei febre amarela, febre tifoide. Cheguei quase morto em casa. Ruim. Mas também foram mais de 6.000 vidas para Jesus. Vai ter levante, mas vai ter resultado. Eita glória. Eu tô todo arrepiado. Fala assim: campo que Deus te leva, tu pode até sair ferido, mas se não chegar a hora, vai voltar vivo. Oh glória. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Eu estou sentindo a presença do grande. Olha para mim. Quando Deus te levantar para você ficar de pé, não é para você fazer a sua vontade, não é para você falar que vai aonde quer. É Deus que vai direcionar você para você ir para onde Ele quer. Olha para mim. Jonas não pregou nos Gideões. Ezequiel não pregou para um congresso famoso do Brasil. Ezequiel pregou para mortos. Jonas pregou para ímpios. Aí vem Deus no capítulo 18 de Jeremias e fala: Jeremias, levanta-te, estou de pé, agora desce até a casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha para o teu irmão e diga assim: homem de pé. Todo mundo vê. Homem na humilhação, só Deus o vê. Tem hora que Deus vai te levantar, mas tem hora que Deus vai dizer: desce. Porque de pé os outros te ouvem, descendo tu me ouve. Olha para mim. Ezequiel, Deus levanta para pregar para Ezequiel, para Israel dentro da Babilônia. Jeremias, Deus levanta para Ezequiel pregar para Israel antes de ir para a Babilônia. Olha para mim. É a mensagem de prevenção: se não se arrepender, vai ser levado cativo. Outro é a mensagem de confronto: estão aqui porque pecaram, estão aqui porque largaram a santidade do Senhor. Me prova, trovão. Jeremias capítulo de número 2. Estou ficando velho mesmo. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus deposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e primícias da sua novidade. Olha para mim. Deus levanta Jeremias para dizer quem Israel foi e para mostrar o que Israel se tornou. Eu vou falar, hein, tá? Glória, se tu pegar. Se o próprio Deus mandou Jeremias pregar, dizendo: mostra para eles quem eles foram
e quem hoje eles são. Se Deus mandou Jeremias entregar essa mensagem, é Deus dizendo: diga para eles que eu não aceito essa oscilação diante de mim. Eles não deixaram de ser meu povo, mas já não andam mais conforme eu quero. Fala para eles: olha para mim, Deus precisa levantar pessoas, talvez para dizer para você que a vida que você leva hoje não é aquela que agrada mais a Deus. Hoje talvez você leva uma vida plenamente de vaidade. Olha para mim, talvez tem gente aqui que está igualzinho Salomão. Passou anos sacrificando no altar de Deus, e nos últimos dias da sua vida sacrificou no altar de Astarote, sacrificou no altar de Moloque. Moloque era o Deus que recebia sacrifício de filhos. Diga, filhos. Tem gente que está tão endeusada consigo que estão sacrificando como Abraão seus próprios filhos, sacrificando-os para a internet, sacrificando-os para a rede social, sacrificando eles com presente e deixando de ser presente, sacrificando no altar da vaidade. Gente que deixou de investir no reino para investir em si. Consegue dar 10 mil numa cirurgia, mas não dão 10 mil de oferta. Não estou dizendo que é pecado você fazer. Você se cuida. Então, mas o senhor está falando de vaidade. Vaidade é tudo aquilo que passa. Só que tem gente que está investindo mais no passageiro do que no eterno. Fica com raiva de mim não, mas eu vou falar. Se tu investisse no joelho o tempo que tu investe no espelho, eu duvido que tu estaria com essa cara me olhando. Tu estaria saltando dessa cadeira e dando glória a Deus. Se tu tivesse cheio do Espírito Santo, nem me medindo você estaria. Você estaria dando glória a Deus aqui agora. Eita glória! Oh glória! Outra vez, mas Deus só levantou gente no Antigo Testamento? Oh, levantou nada. Daqui a pouco vem o grandão da Galileia, lá no capítulo 9 de Atos. Oh glória, apresenta-se naquela luz poderosa. E Saulo olha e diz: quem é? Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu tem perseguido. Oh glória! O camarada fica cego. Aleluia! Está cego e não consegue mais ver. Mas daqui a pouco Deus se apresenta para Ananias. Ananias, eis um homem aí que eu salvei. O nome dele é Saulo de Tarso. Senhor, mas esse homem inspira ameaça. Esse homem persegue a igreja. A partir de hoje ele não é mais perseguidor da igreja. Ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Ananias! Virar a cena, hein? Oh glória! Deus vai ver o perseguidor agora. O mundo vai ver o perseguidor agora pregando o evangelho cheio do Espírito Santo. É por isso que ninguém está entendendo nada. Era o pior traficante do PCC. Era a maior prostituta da cidade. Era a maior batedora de tabaco. Era passista da Mancha Verde. Era passista da Gaviota Fiel. Agora é homem do mando, cheio do Espírito, que roda cheio da presença. Agora é diferente. Cadê os crentes que vai abrir a boca para dar aquele glória, que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa?
esboçarem. Eu estou até agora com o esboço aberto e Deus não deixou pegar uma vez nele. Estou sentindo Deus aqui, hein? Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Oh, glória! Oh, glória! Eu vou falar da glória só se tu pegar. Olha para mim. Sabe qual é a diferença de Paulo? A diferença de Jeremias, de Ezequiel, de Jonas, porque sobre eles o Espírito Santo veio de forma individual, veio de forma única sobre cada um deles, mas sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o texto diz: estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, e foi vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Hoje o Espírito Santo na vigília do Apocalipse vai fazer você se posicionar. Olha para mim. Estou aqui defendendo ninguém não, tá? Se errou, errou. Agora olha para mim. Deu para ver seu caráter na modinha. Tá todo mundo fazendo a trend? Eu também vou fazer. Eu também vou postar. Me perdoe, mas você está enquadrado no capítulo 2, verso 11 de Gálatas. Pedro estava perto dos gentios, convivendo com os gentios. Quando ele viu Paulo chegando, o texto diz: e Pedro se afasta. Só que Paulo viu ele de longe, e o texto diz: e Paulo repreendendo Pedro na cara. Sabe por que eu estou te repreendendo na frente de todos? Ele disse: por quê? Porque você, sendo judeu, vive como gentil. E como você, sendo judeu, vive como gentil, e como você quer obrigar os gentios a viverem como um judeu? Toma vergonha na sua cara e seja crente, rapaz. Tem gente que é assim: se está no meio de gente sério, é sério. Se está no meio de sem vergonha, vira também. Sabe o que Pedro chamou Paulo, Filipe e Barnabé, Tiago e Barnabé? Vocês são dissimulados como Pedro. Sabe como é que é um dissimulado? Na sua frente ele tem uma postura, na sua ausência ele tem outra. Gente, quando está aqui na igreja tem uma postura, quando está atrás do computador com o celular na mão, a postura dele é outra, dissimulado. Você não tem vergonha na cara de fazer. Eu não vou falar a trend, né, para não dar ferramenta para os inimigos. Mas você não tem vergonha, não? Imagina Jesus, a trombeta soando e tu fazendo o que todo mundo estava fazendo.
Ver o ímpio zombar de nós, eu a tolero porque eles são ímpios. Mas ver crente zombar de outros crentes, isso é para ver o nível que você está vivendo. É por isso que Deus tem que levantar os profetas nessa hora final e falar: fique de pé porque eu vou entregar algo para você entregar para eles. Sabe por quê? Olha para mim. Surgiu um escândalo que a doutora Damares, a senadora, está falando. Mas se já pecou, para que eu vou repostar? Para aumentar mais ainda o nível do escândalo. Porque se existe uma instituição que o diabo quer arrancar a credibilidade dela, chama-se igreja. Porque já desmontaram a igreja católica com o ato da pedofilia no Vaticano. Desmontaram a moral da igreja católica. E quem é a bola da vez agora? A igreja. Olha para cá, ver o inferno atacar a gente é normal. Ver o ímpio atacar a gente é normal. Agora ver crente atacando crente? Gente falar que vai para a porta de uma igreja juntar para arrebentar um garoto de 15 anos, bater nele. Talvez sabe qual é a diferença do pecado dele para o seu? É que o dele se tornou público, o seu está escondido. Tropeçou com fala. Foi com fala. E você que fica mandando as fotinhas de peladinho com namorado. Você que chama fulano de tal de falso profeta, mas de madrugada fica abrindo site pornô e se masturbando. O problema é que o dele se tornou público, o seu está escondido. Você que é casada, o nome é da manicure, mas o número é do Ricardo. Você que coloca no Instagram, procura a Rebeca, mas está no privado de bate-papo com a Dalila. Você acha que eu não dobro o joelho e falo para Deus levantar mais pregadores? Porque quanto menos tiver, mais alvos seremos. Sabe o que eu faço com Deus? Sabe o que Deus falou comigo? Quando Ele falou para Abraão assim: Abraão, olha para as estrelas do céu e vê se conta. Assim será a tua descendência. O grandão da Galileia veio no meu ouvido e falou assim: sabe por quê? Ao levantar Abraão como pai da fé, e de uma multidão eu falei para ele olhar para o céu e contar as estrelas do céu e falar para ele que assim será a descendência dele, eu disse: não, por quê? Ele disse: trovão, eu não levanto um para ser um, eu levanto um para que através de um levante vários. Glória, estou todo arrepiado. Aponta o dedo para as regiões celestiais, porque o capeta está lá. Fala assim: Satanás, se prepara. Tem mais gente na vigília do Apocalipse que Deus vai levantar. Abre a boca para dar glória.
para mim. Se posicione. Sabe quando você vai saber quem é as pessoas que andam com você? Quando você se posicionar diante delas. Quando você falar: não quero mais levar essa vida de mentira. Não quero ir para o sítio mais para tomar cerveja com você escondido. Não quero que fique mandando para mim foto de mulher pelada porque sou crente e sou casado. Quando você começar a se posicionar: não quero mais esse tipo de brincadeira comigo. A partir de hoje acabou. Você vai ver quem vai se tornar, quem serão eles. Você vai conhecer quem é eles. A hora que você se posicionar e se cumprir o que está em João 1,12, na primeira, João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A hora que você se posicionar e dizer: Senhor, eu me posiciono e confesso meus pecados. Você está mandando na cara de Satanás: perdeu, porque deixei de ser sujo para ser puro.